que... Então, segunda parte, a gente está falando do grupo, né? Quando a gente está no curso de teatro na PUC, Isso, né? Na PUC, né? Os filhos da PUC. E a gente estava se encaminhando para o TCC, o meu grupo foi desfeitos, cheio de desfeitos. Tem aquela coisa, como é que fala em divórcio lá, irreconciliáveis, né? Quase assim, E aí a gente estava formatando outro grupo, né? Sim. E daí a Silvia Monteiro, que era coordenadora do grupo. Do curso de teatro na PUC. Ela colocou o Matheus, né? Você. No meu... Mas eu acho que eu falei pra ela que eu queria fazer também. O Matheus no meu grupo com o Ezequiel, que eu amei, porque 2 homens. Gente, eu amei. Eu não me dou bem com mulheres. Por que isso não... Ai, Denise, por que você é assim, tão grossa? Você é muito grossa. Muito grossa. Não, isso que eu achei, deixa eu falar uma coisa. Eu adoro pessoas grossas, mas assim, tem uma diferença. É assim, uma coisa são pessoas sinceras e grossas, outra coisa é pessoas francas e que usam... Falsas, e tipo assim... educativas. Ai, você é muito insuportável, Matheus, isso é uma coisa. Agora outra pessoa fala assim, olha, Matheus, pô, entendeu? Mas, tem aquele mais, né? Então isso, essas pessoas que são como a Denise, eu prezo muito, são pessoas maravilhosas. Eu acho que todo mundo que... Porque são pessoas verdadeiras, não tem rabo preso, não tem... Sabe, não usam isso pra ser dissimulada, pra ser pro mal, né? Jogar veneno nas coisas, né? Um adendo no que ele tá falando, porque é o seguinte, gente. Eu não sou casada, não tenho filhos, né? Desde 2001, quando eu me separei, eu vivi 16 anos com um cara, né? Tinha uma família, eu tinha ele, tudo, né? Então depois eu peguei a minha vida, coloquei aqui na minha mão e agora é você e você, Denise. Então eu não tenho ninguém aqui pra servir de... E não tem nem tempo pra fazer coisinhas, tipo assim, é o dia todo ali, né? A minha vida é uma coisa bem prática. Bem prática, tem né? tempo de ficar... Eu levanto o que eu tenho que fazer, né? Então E outra coisa, as mulheres que vivem sozinhas, elas desenvolvem também, entre aspas, uma agressividade necessária, porque elas elas têm que responder por conta própria. A gente tem que responder por conta própria. A gente não tem um pai aqui dizendo, olha, não fale com a minha filha, não faça isso com a minha filha. Não tem um marido, não tem um filho dizendo, ai, a minha mãe, vocês não podem falar desse jeito. Não, a gente tem que se virar sozinho, entendeu? Então daí que vem uma agressividade necessária para lidar com esses problemas da vida, que às vezes são problemas bem graves. Eu queria te contar um negócio que eu lembrei, que tem um pouco a ver com isso, que é o seguinte, quando eu entrei na PUC, não sei se quem vai ver, ninguém tá vendo daquela época, bem no comecinho, eu sei que pode parecer que eu tô sendo arrogante, mas é o seguinte, muitas coisas que eu falava, eu exportava um grupo lá no comecinho, daí o professor falava assim, vamos fazer isso, daí eu falava assim, daí eu chegava lá no grupo e falava assim, gente, tem que fazer assim. Eu era bem assertivo naquela época, né? Eu era até um pouco assim demais. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava falando. Antes de eu entrar no curso de teatro, eu li bastante, eu tinha uma noção, óbvio que eu não sabia, né, tal, mas eu tinha uma noção de como funciona a coisa. E muita gente ali que era estrelinha, tipo, me desmerecia. Ou então jogava que eu era arrogante, porque daí falava que eu era grosso, que eu era insuportável, que eu era chato. Daí o que aconteceu? O teatro, ele exige de você, principalmente no curso, né, que você faça tudo em grupo. Então eu tive que abrir mão disso. É óbvio que eu não consegui gerenciar naquela época, eu era muito novo, né? Mas eu saí de uma postura assertiva mais grossa e eu fui para um lado muito sensível, muito, como que fala? Eu fiquei muito no passivo-agressivo, vamos dizer assim, não, mas no sentido, tem um outro nome, assim. Eu me diminuí, entendeu? Porque eu queria... Por quê? Porque eu tinha o objetivo. Qual era o objetivo? Terminar a faculdade de teatro. Esse foi o objetivo. E assim, no meio do caminho encontrar pessoas legais, mas o meu objetivo era esse. E muitas pessoas interpretaram errado isso pra mim, e eu não julgo elas, mas é assim que eu descubro como as pessoas são. Uma coisa boa de ser assim, quando você abre mão do seu pedestal, de você assumir uma postura de desculpa, né, que eu falava muito isso, era assim que eu descobria quem que eu estava lidando, né, quem pisava em mim,
É que nem a Marina Burbovic, ela sabe que ela fez aquela performance, eu era exatamente que nem ela. Eu deixava as pessoas fazendo o que elas queriam comigo. Só que eu cheguei num ponto de tão assim, de me diminuir tanto que eu comecei a parecer um rato, né, rastejando, né. E foi ali que eu percebi que a pessoa que eu mais estava ferindo não eram os outros que estavam me ferindo, era eu mesmo, né. Eu estava me destruindo por conta dessa questão de grupo, mesmo sabendo que eu estava certo. E o que o Matheus está falando não é relativo única e exclusivamente ao grupo de teatro. Não, é geral, na vida. Eu tive isso na vida. A vida é foda. A vida é foda. A gente tenta chamar isso. E eu também, gente, quando eu era nova, eu era uma pessoa pura, em todos os sentidos da palavra, né? Depois, quando eu comecei, cara, no Colégio Freudiano de Curitiba, eu fui entender o que é a crueldade humana, entendeu? Porque eu vivi coisas surreais. E ainda com pessoas dentro do lance de psicologia, psicanálise. Então, pior ainda, né? Que usam argumentos pra justificar. Eu vivi coisas surreais ali, que daí eu disse assim, tinha momentos que eu ficava pensando assim, eu acho que é brincadeira isso, né? Porque eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Bem isso. E aí eu caí na real também, porque uma hora a gente cai na real e vê que o mundo... Porque a sobrevivência, senão que o mundo é assim e a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar. Principalmente a nível do coletivo. A gente, no coletivo, a gente lida com um monte de questões né, esses problemas humanos aí de aceitação, de rejeição, de sacanagem, né, e um monte de coisas. E a gente é perseguido, né, por isso, porque parece que a gente sabe o que eu sinto? Parece que a gente é um pedaço de carne, as pessoas farejam o nosso medo. Sim. Elas farejam a nossa bondade, assim. Não é que eu digo que a gente é puro, sim, mas essa coisa que a gente tenta ser bom, a gente tenta se esforça. Existe uma coisa desde acho que não sei se era minha avó que falava do tal do bode expiatório. Exatamente. Cara, todo grupo tem um bode expiatório, onde canalizam tudo que é merda e jogam. Joga e você tem que como pegar se você fosse lixeira. E não é, a gente não tá... É diferente de uma pessoa que fica se vitimizando e de uma pessoa que realmente é escrachada, com a maior cara dura. A pessoa fica ali fodendo a outra, entendeu? E isso não é vitimização, isso aí é o que é. Por exemplo, quando qualquer erro que você comete que é igual a todo mundo, o seu erro é muito maior, o seu erro é o pior de todos, o seu erro é execrável, é escrachado, é aí que a gente vê que tem uma coisa errada, sabe? Porque o meio parece que precisa disso. Até o BBB, assim, quando eu vi Big Brother, lá a pessoa... Sim, a pessoa... Eu vou dar um exemplo, assim. Uma vez eu assisti lá a Carol Conká, eu achei muito errado muita coisa que ela fez, mas eu nunca comentei. No máximo eu falo com a pessoa que tá do meu lado, mas eu nunca escracho a pessoa, porque quem sou eu pra tirar pedra, entendeu? Eu também erro, todo mundo erra, né? Eu não sei o passado dela, eu não sei, por exemplo, quantas pessoas foram ruins comigo e eu fiquei quieto. Muitas vezes eu sou uma pessoa daí que eu sei o segredo de muita gente. Eu podia ter usado isso contra muita gente, eu nunca fiz isso, por quê? Porque eu não sabia se a pessoa estava de mal com a vida dela e ela jogava merda em mim pra se sentir melhor. Eu não sabia se a pessoa era abusada em casa. Ainda imagine se eu chego lá e respondo, a pessoa muitas vezes eu pensava nisso. Eu chegava na escola, na PUC e tudo, eu pensava assim, não vou falar, porque se eu falar, às vezes a pessoa pode estar no limite dela. E eu consigo lidar com isso, porque eu sou forte. Eu tenho minhas coisas boas, eu tinha uma família boa. Então assim, eu tenho coisas que outras pessoas não têm, né? Só que eu usei isso pra não ser uma pessoa igual a elas, né? Então, só que o problema disso é que a gente tem que saber o limite. Eu não sabia a diferença, como é que eu consigo ser assertivo sem ser pau no cu, sabe? E é aí que eu descobri. Daí quando eu descobri, que daí começou a aparecer amigos pra mim. Parece que Deus colocou abriu um campo. Eu abri um campo dentro de mim. E eu falava pro Matheus, né? A gente sempre conversou sobre a vida, sobre as nossas experiências, né? Sobre tudo que a gente viveu, cada um. Eu sempre falei para ele assim, Matheus, não se desculpe, não se desculpe, porque não existe um modelo de vida a ser seguido. Não existe eu achava que tinha não existe um modelo de vida a ser seguido, não existe uma pessoa perfeita, não existe, sabe, adultos e crianças, né? Porque os adultos,
essa ideia de que adulto é equilibrado, olha, essa ideia está furada já. Muito tempo, né? Só vê entendeu? Que o adulto, né? É o que a contrário. criança é imatura, que é o Que nem os animais. Os animais e as crianças são muito mais, né? Tem empatia, ajuda os bichinhos. O universo da criança é lindo e maravilhoso. E a gente é bem isso. E daí a gente estava lá em 2016, daí a gente formou um grupo, eu, ele e o Ezequiel, para o TCC, né? E daí, naquela época eu estava fazendo o grupo de estudos Cadalgisa, né? Do teatro contemporâneo, não teatro contemporâneo. E a gente estava estudando a obra de John Fosse. Aliás, nós temos que o quê? Bater palmas. Prêmio Nobel de Literatura John Fosse. Né? Então a gente leu muito a obra de John Fosse, a gente falava muito a respeito. A gente mergulhou literalmente. E eu fiquei apaixonada pela obra dele. Eu também. E aí eu dei a ideia pro grupo, né, de fazer... Ela deu todo o tom da coisa, porque a gente tava meio... Porque assim, deixa eu só contar uma coisa. Pode falar. Uma coisa assim, eu vou contar umas verdades assim que eu percebi, né, que eu acho que foi um pouco injusto, assim, da parte do teatro mesmo. Porque é o seguinte, a gente fez uma experimentação da Madame Blavatsky, né, e desde o começo todos os professores falavam, isso aqui é uma experimentação, né, tipo, pro TCC, vocês vão... E a Denise, a gente é muito de boa. A gente fala, vamos se jogar, né? Vamos estudar, vamos experienciar isso, sentir isso, né? E, basicamente, muitos professores falaram assim, olha, isso aqui tá horrível, isso aqui... Tipo, a gente deve falar, não, mas isso aqui é uma experimentação, a gente é um laboratório, a gente está descobrindo, né, os caminhos. E ainda bem que a gente fez isso, porque é ali que a gente descobriu, daí a Denise soube o tom, né, da próxima nosso trabalho que a gente ia fazer. A Madame, eu fiz Madame Blavatsky, do Plínio Marcos, né? Na minha ótica, né? Eu não tive tanto tempo assim de estudo da Madame Blavatsky. Foi um tempo muito curto. Foi um tempo muito curto. Foi uma experimentação mesmo. Foi uma eu coisa sempre gostei do Plínio Marcos, eu gosto lidar com a marginalidade, né? Aquilo que está à margem, faz parte da minha pessoa. Mas assim, e a nível de entrosar, deixar o grupo entrosado. Exatamente, porque a gente criou uma comunhão ali. Não foi uma peça maravilhosa, mas foi uma peça que tem muito a gente estava se conhecendo, né, descobrindo o potencial do outro, cada um é verdade. Né, o jeito do outro trabalhar. E o Emerson estava junto com a gente. E uma coisa que eu achei muito legal, que eu sempre falo do Emerson, que eu lembro que ele uma vez estava fazendo uma Madame Blavatsky, que ele fez tipo um demônio, não sei o que ele fez ali, que ele saiu uma voz, ele descobriu um potencial muito bonito, né, ele tem a voz, né, o Emerson tem uma voz muito poderosa. E eu descobri umas coisas, e a Denise descobriu outras, e a Denise naquela cena que ela fez a gente se baseou muito também naquela cena que você tinha feito antes do Blavatsky, que você tava com aquela, né, que você fez toda uma mentalização, eu também, né, fiz uma cena com o anel, assim, e a gente queria transmitir essa potência, né. Só que ao mesmo tempo... dentro disso que ele está falando, para quem não conhece, o teatro físico. O teatro físico, exatamente. Que isso veio mais pelo lado do Júlio Mota, né? Mota, agradecer as profissionais. Trabalho de corpo. Então, o teatro físico é uma coisa que também sempre tive tesão pelo teatro físico. Então a gente queria trabalhar essa coisa porque quando antes da gente apresentar o Blavatsky, a gente fez umas experimentações, né, com a nossa turma também, né? E a gente viu que uma ação física, gente, tem uma potência muito grande. Eu vou falar de mim, né, do que eu presenciei de mim. Né? O da Denise, acho que eu vi em vídeo, no vídeo dela, né, que assim, o que acontece? Eu teve um momento lá que eu estava mexendo no canal e todo mundo ficou hipnotizado, até porque falaram isso pra mim, não foi nem eu que falei. Por causa da cena, era uma coisa simples, eu estava assim, e foi hipnotizando, foi criando uma potência, uma coisa tão minúscula. Só que daí o que acontece? A gente queria trabalhar com isso, só que ao mesmo tempo a gente não queria se limitar a isso. Por isso que a nossa peça, a gente explorou muitas coisas, a gente até pegou gelo seco, a gente queria explorar tudo o possível, tipo um brainstorming pra gente limpar, né? Vamos supor, o que funciona pro TCC e o que não funciona, né? E daí a Denise trouxe as textos do John Fosse que caiu com uma luva. Assim, o Inverno de John Fosse, o Inverno, que é um texto entre uma prostituta e um homem. Que isso. E daí a gente fez duas versões desse mesmo homem. Né? A gente fez ali porque eram dois homens e eu, né? Sim. Então a gente resolveu trabalhar os dois como sendo não duas pessoas distintas, mas como sendo
o mesmo personagem Mas, ali, tipo, né? dois lados da mesma moeda. A mesma coisa. E ficou muito legal. Ficou muito legal. Foi. Aí a gente vai detalhar um pouco, porque eu também sou apaixonada pelo tango, né? Sim. O tango contemporâneo, né? E Store, Astor Piazzolla. E daí eu não sabia dançar tango. Nem eu. Nunca E daí a gente falou também com o Júlio, né? Ele disse assim que era possível, né? Que a gente... E ele tinha razão. E ele tinha razão, né? E a gente ensaiou. Começou do zero. Só pra vocês saberem, a gente deu sangue pra essa peça. A gente ensaiou das 7 da manhã, muitas vezes até as 11 horas da noite. Eu ficava sem comer. Eu emagreci 25 quilos. Eu que levava lá uns... Não, a dele levava. É que eu também me aproveitei isso. Ele queria, né? Que eu queria... Porque assim, a Silvia sempre me falou isso, eu sempre concordei nesse ponto. Que eu queria... me dar por inteiro, sabe, por alguma coisa, né? E eu vi aquele momento para isso, né? Então, eu dei tudo que eu tinha naquele momento para essa peça. E deu certo, porque até a gente teve ensaios maravilhosos. A gente pegava vídeo do YouTube para aprender a dançar tango e a gente dançou um tango, principalmente quando eu fui fazer a segunda avaliação. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que se alguém tivesse gravado, né, a avaliação da Silvia naquele dia, gente, foi incrível. A gente se entrou numa sinergia. E a gente não sabia dançar. Eu e o Matheus, a gente ensaiava direto. Direto, a gente ensaiava A gente pegava lá a expressão 2, expressão 1, a gente ficava direto ensaiando. Exatamente. Direto. E a Denise, eu te falo, a Denise é uma excelente diretora. Eu, assim, no começo... E sou, não é modéstia. Eu sei dirigir, entendeu? Eu comecei ali, mas eu sei dirigir. A minha transformação do início dos ensaios para depois foi, assim, óbvio que eu também... Só ver. E eu falei pro Matheus, vamos gravar tudo, ter aqui, ó. Ter aqui na palma da mão o nosso trabalho. Porque uma coisa é você fazer uma cacaca e todo mundo aplaudir, sabe? Chega ali uma semana antes faz tudo na louca. Faz ali, berra, tira a roupa, se joga e todo mundo lá. E outra coisa é você, ensaiar não sei quantas horas por até dia. esgotar, né? Entende? Que a gente fez aquela, não sei quando, não lembro qual que era o nome, se era Pina Bausch, aquela do exaustão. Não esqueci o nome, acho que eu tô que a gente fez, a Denise trouxe isso, né? E assim, óbvio que tem um porém. Qual porém? Eu sou uma pessoa que quando eu sei que eu estou errado, assim, que eu estou, vamos supor, eu botei tudo na mão da Denise porque eu sabia que ela sabia o que estava fazendo. Sim. E em nenhum momento eu dei uma de arrogante, tipo assim, eu não vou fazer isso. Não, eu aceitei tudo que ela falou porque ela sabia o que ela estava fazendo. E ela ia levar o nosso grupo para um trabalho excepcional, excelente. Sim, para um trabalho de outro nível. De outro nível. Eu queria dizer o seguinte, gente que não gosta de mim, se não gosta é por inveja. Porque, gente, eu sempre fui autodidata, eu sempre estudei. Quando eu comecei a fazer teatro, eu já tinha feito teatro no CEP. Faz de qualquer jeito. Né? Já tinha feito artes dramáticas no CEP, já tinha feito audiovisual no CEP, já tinha feito cinema, entendeu? Eu não entrei na PUC zerada. Eu entrei na PUC com uma carga, além da carga de teatro, de cinema, a gente tinha também, eu tinha toda a minha carga anterior de psicanálise, psicologia, quase toda a biblioteca pública. Eu lia de cabo a rabo, entendeu? Porque eu quis. Ninguém me mandava assim, vai lá, faz. Empurrando. Porque eu quis, entendeu? Então, quando eu faço um trabalho, eu não sou uma porra louca, como muita gente pensa. Ai, porra louca! Não sou. Cara, eu faço baseado em tudo aquilo que eu aprendi. Na prática. Tudo aquilo que eu aprendi, né? Exatamente. E a gente teve na PUC o Júlio Mota, a Dalgisa. Que são professores que muitas vezes não foram respeitados, né, pelos alunos, porque muitos alunos, até alunos que conseguiram bolsa. Jovens, não, e isso que eu impressionava, muitos alunos que tinham bolsa, porque eu, assim, no meu caso, né, o meu pai, muita gente me julgava, achando que eu era rico, né, tudo achavam que eu era. Quer fechar o vídeo aí? Não, se quer. Vamos abrir outro, que senão fica muito compridão.